Graça e paz, meus irmãos, e a todos os ouvintes desta videoaula. Vamos dar prosseguimento ao estudo, da revista que temos estudado, que fala sobre o Espírito Santo e você. Uma série de doutrinas super interessante, que fala do início ao fim sobre o Espírito Santo de Deus. Hoje, com a lição número 5, que se intitula O Espírito Santo do Nascimento de Jesus até Pentecostes. Nós sabemos que Pentecostes representa a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos. O nosso texto base se encontra em Lucas, no capítulo 4, versos 18 e 19, que eu vou ler para vocês, palavras de Jesus. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar liberdade aos cativos e restauração da vida aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor, conforme foi profetizado em Isaías, pelo profeta Isaías, no capítulo 61, os 2 primeiros versos. O alvo da nossa lição ao final do estudo da lição, você deverá verificar que a atuação do Espírito Santo no período dos evangelhos centralizou-se na pessoa de Jesus Cristo, mas que ele também operou em todos os eventos da história cristã e na vida dos discípulos. Vamos então estudar os propósitos da lição. Primeiramente, no sentido cognitivo, no sentido do saber. Então, ao final do estudo, você deverá entender que a atuação do Espírito Santo não é um fato isolado, acontece desde a criação. E agora vamos estudar o propósito, vamos ver o propósito no sentido do sentir. Ao final do estudo dessa lição, você deverá alegrar-se com a com a perspectiva da sua atuação operante nos eventos da história. Vou repetir, ao final você deverá alegrar-se com a perspectiva da sua atuação operante nos eventos da história. E, finalmente, conhecer o propósito no sentido do agir, Depois que você estudar o assunto, você deverá investir cada vez mais no conhecimento da unção e da atuação do Espírito Santo. Então, vamos dar início, fazer a nossa introdução. Eu preparei 2 cartazes, mas só será possível na aula preletiva. E o que eu preparei para vocês? O Espírito, com Jesus, entra em ação a atuação da pessoa do Espírito Santo no Novo Testamento. Então, vai desde a concepção de Jesus até quando ele, após ressuscitar, ele fica ainda 40 dias aqui na Terra, dando ensinamentos, a seus discípulos. Então, vamos ver isso mais de perto. Vamos fazer aqui traçar uma espinha dorsal, diríamos assim, porque vai sintetizar o nosso assunto da videoaula de hoje. Então, primeiramente, nós sabemos que ele foi concebido pelo Espírito Santo, está em Lucas, se vocês quiserem acompanhar, Lucas 1:35, depois vocês vejam com calma, Vocês devem lembrar lá que o anjo aparece para Maria, e dá a notícia que ela seria mãe de um menino. E ela, vamos dizer assim, fica ali sem entender bem, dizendo que ela não tinha ainda se relacionado com homem nenhum, com ninguém. Então, como ela iria conceber? Vocês devem ter lembrado que o anjo do Senhor diz que ela seria envolvida pela sombra, do Espírito Santo. E ali ela estaria concebendo um ente santo, que seria o Filho de Deus. É muito lindo, tá? Então, desde a concepção, quando o anjo do Senhor avisa Maria, depois do batizado do próprio Jesus, por João Batista, está em João,
capítulo 1, os versos 32 e 33, andando nessa linha, nessa trilha, nós vamos ver que depois ele é guiado pelo mesmo Espírito, né, para o deserto. Ele é ungido pelo Espírito também. Nós acabamos de ler o texto base, né, da lição, quando Jesus disse, né, o Espírito do Senhor me ungiu, né, para que eu... Enfim, e depois ele é revestido, nós vamos estudar isso, com poder, pelo Espírito também. Aí já está em Mateus, no capítulo 13, verso 28. Vou voltar um pouquinho. Ele foi ungido pelo Espírito, está em Lucas 4,18. Também vocês podem ver em Atos 10,38. Aí sim, revestido pelo Espírito, Mateus 12,28, conforme eu disse. Depois ele é morto, né, em expiação pelos nossos pecados pelo Espírito. Aí já está em Hebreus 9,14. Depois ele é ressuscitado pelo Espírito Santo, Romanos 8,11, e finalmente ele dá os seus mandamentos, né, pelo Espírito também. Vocês podem ver nos 2 primeiros versos do livro de Atos, né, onde ele fica aqui nesse tempo de 40 dias, e depois ele sobe, faz assunto aos céus, né? E aí nós vamos ver que nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, nós podemos ver o agir da atuação do Espírito Santo na vida de Jesus, na verdade, e também de seus discípulos, né? Operando e controlando todos os eventos da história cristã. Vamos relembrar agora, rapidamente, a atuação direta do Espírito Santo a alguns acontecimentos que antecederam o nascimento de Jesus, né? Onde a mão de Deus estava o quê? Orquestrando, né? Tudo de tal maneira que as profecias do Antigo Testamento se cumprissem. Muito lindo. Seria a apresentação, né, do cartaz, do segundo cartaz, que eu só vou comentar com vocês, né? Bom, então esses acontecimentos que antecederam o nascimento, todos esses 3 acontecimentos prepararam o caminho do Senhor para a chegada, né, do nosso Senhor Jesus. O primeiro acontecimento foi com João Batista, né? Ele estava cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe, né? O mesmo anjo que avisou a Maria que ela conceberia um filho, também avisou que Isabel, a sua prima, estava grávida, vocês devem recordar, já de 6 meses, e aí Maria vai visitar, estão lembrados? A Isabel, e quando ela fala, ela dá as boas-vindas à sua prima e ao esposo, o que acontece com o bebezinho dentro do ventre de Isabel? Se estremece. Então ele estava cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Vocês podem ler isso em Lucas 1,15. Ok? E o que acontece com João Batista? Nesse sentido de preparar o caminho do Senhor, ele prega, né? E leva muitos a se converterem. Ele prega o arrependimento e que depois dele viria um ainda maior do que ele, vocês conhecem bem. Então ele prega a palavra, né? Ele prega Jesus. A palavra não, ele prega a Jesus, né? Que viria depois. E depois o outro acontecimento que eu já falei é Isabel, possuída pelo Espírito Santo. O que a Isabel faz? Depois que Maria a saúda, ela brada, ela exulta, ela exclama, né? De alegria. Ela está ali possuída de alegria pelo Espírito Santo, e ela brada, né? Algumas palavras lindas, vocês podem até ver em Lucas, na realidade, capítulo 1, vocês podem estudar esse
trecho que eu estou falando, do 40 ao 43. Mas o brado de Maria também é lindo no verso 43, né? Quando ela diz: e que grande honra é para mim receber a mãe do meu Senhor. É muito lindo. E o outro evento que antecede o nascimento de Jesus é Zacarias, o esposo de Isabel, que, cheio do Espírito Santo, que ele faz? Ele profetiza, né? Através de um cântico lindo, profético. Vocês podem ver em Lucas 1, verso 67. Aí vocês vão ver a Zacarias, né? É muito lindo o cântico de Zacarias. Depois dei uma lida. Então, o que nós podemos concluir? O que nós podemos afirmar? Que a pessoa cheia do Espírito Santo, ela é capacitada, primeiramente, a pregar. Nós, né? Nós não recebemos o Espírito Santo quando cremos, então nós somos capacitados a pregar e falar sobre Jesus, assim como João Batista fez, né? Com muita propriedade. Também ela é cheia de alegria, assim como Isabel, né? Nós ficamos cheios. Aliás, a alegria faz parte do fruto do Espírito. E também uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela pode profetizar mensagens proféticas, né? Seja por palavras, ou seja por cânticos espirituais, cânticos inspirados, né? Enfim, assim como foi pelo Espírito, né, que Isabel reconheceu Maria como mãe do seu Senhor, acabei de falar, Lucas 1,43, né? Quando ela dá aquele brado, ela é a mãe do seu Senhor, também é só pelo Espírito Santo que o pecador, né, reconhece e declara que Cristo Jesus é seu Redentor e Senhor. Não é verdade? Então, após isso, pela ação do mesmo Espírito, o que acontece com essa pessoa? Ela sofre uma transformação de vida, não é? Ela é transformada pelo próprio Espírito com o seu nascimento espiritual, porque ela nasce de novo, que significa exatamente isso, uma nova vida em Cristo, né? Após a sua conversão, recebendo do Senhor, inclusive, o discernimento espiritual acerca das coisas espirituais. Então, ele recebe esse discernimento a respeito das coisas espirituais, iniciando-se assim nessa pessoa, né, que se converteu, o que nós chamamos de santificação, que é o seu crescimento espiritual, onde a cada dia mais ele vai se tornando parecido com Jesus, mais e mais parecido com Jesus, né? Muito bem. O Espírito Santo, conforme eu disse, atuou na vida de Jesus desde o seu nascimento até a sua ressurreição, e quando ele esteve depois aqui, ainda aquele tempinho, aqueles dias, pregando, ensinando. O tempo todo que Jesus esteve aqui na terra. E durante o seu batismo, o próprio Espírito veio em forma de uma pomba branca. Vocês também já devem conhecer, pousando sobre Jesus, afirmando ali que ele fora ungido pelo Espírito Santo, né? Para quê? Para que ele foi ungido pelo Espírito Santo? Para exercer o seu ministério público aqui na terra, ou seja, o seu ministério terreno, né? E ele foi batizado. Após o batismo de Jesus, né, após ele ser batizado, Jesus é levado pelo mesmo Espírito ao deserto. Para que ele foi levado ao deserto? Para ser tentado por Satanás, né? Com um objetivo também, com um propósito. O propósito de
triunfar sobre o inimigo, ok? Com o uso da arma que o próprio inimigo usou, tentando convencer a Jesus de adorá-lo, né? Que foi a palavra de Deus. E Jesus usou essa palavra, que é uma potente arma, a mesma arma que o inimigo usou, né? Ele usou a palavra de Deus, que é uma arma poderosa e que também está à nossa disposição, ao nosso alcance, a todo instante. Por isso, da necessidade que nós temos de meditarmos sobre a palavra de Deus, meditarmos dia e noite, né? Porque a palavra é uma arma, tanto ela pode atacar como defender a pessoa, né? Assim, nós podemos afirmar, fazendo esse paralelo que eu gosto de fazer, né? Que aquele que é ungido pelo Espírito adquire as armas com as quais é possível combater Satanás. Então, vamos nos revestir desse poder também. Nós já temos o Espírito Santo em nós, né? E vamos meditar e usar essa arma poderosa que é a palavra de Deus. Tudo bem? Durante o seu ministério, o que Jesus estava cheio do Espírito Santo, né? Após voltar lá do deserto, triunfante do deserto, afinal, ele venceu depois de 40 dias e 40 noites com fome, né? Satanás não conseguiu vencer. Nós conhecemos a tentação que Jesus passou. Então, após voltar triunfante do deserto, inicia-se o ministério de Jesus, que nós sabemos que se deu na Galileia, né? Vocês podem ver isso em Mateus, no capítulo 4, no verso 12. Onde ele foi ungido pelo Espírito. Para quê? Porque mesmo para fazer o bem, não é isso? Curar os enfermos e libertar os oprimidos do poder demoníaco. Não é isso? Atos 10, 38. Fala isso, né? Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, Jesus andou, né, por toda parte fazendo bem e curando também todos os oprimidos, né? Todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Isso quer dizer que o Pai estava com ele. Então ele foi ungido para essa finalidade, ungido com o Espírito. O próprio Senhor Jesus não testificou, né, que ele foi ungido pelo Espírito Santo, que lhe outorgou o quê? Autoridade, lhe outorgou poder, né, para cumprimento do seu ministério aqui terreno? Sim, está lá em Lucas, no capítulo 4, versos 18 e 19, que vocês depois irão conferir, né? Como os bereanos que conferiam tudo que eles ouviam, vocês devem ter a mesma prática, adquirirem, né? A prática de manusear a palavra de Deus. E Lucas, no capítulo 11, verso 13, o que afirma? Que o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem, ok? Mas aí a gente pergunta assim, mas eu já tenho o Espírito Santo no Novo Testamento, nós, né, que nos convertemos a Jesus, nós não recebemos o Espírito Santo? Sim. Então, como eu vou pedir? Isso era muito também no Antigo Testamento, que eles podiam pedir ao Pai, né? Porque no Antigo Testamento a gente sabe que o Espírito Santo era concedido segundo a vontade do Pai para pessoas, né? Para realizar serviços específicos para o Senhor Deus. Mas eles podiam pedir. Mas no nosso caso que já temos, nós não podemos pedir uma unção dobrada, mais do que dobrada, redobrada do Espírito Santo.
eu tenho esse costume, né? E eu sempre peço, levando em consideração a minha sede espiritual de estar crescendo em graça, em conhecimento, em servir ao meu Senhor com muito amor, muita dedicação e muita propriedade. Então eu peço a Deus sempre isso. Eu não sei vocês, né? E assim o Espírito Santo também agiu, né, na vida dos seus discípulos, dos discípulos de Jesus antes do Pentecostes. Eu falei, como ele agiu, ele também pode agir, né, na vida de qualquer homem, segundo os propósitos dele, segundo os seus propósitos. Naturalmente, sempre Deus tem um propósito. Esse propósito geral que tem para cada homem, agora, né, depois da vinda de Jesus, é para nós trabalharmos para o seu reino, servirmos, continuar pregando essa obra, esse evangelho, né? Essa obra que se iniciou no ministério, durante o ministério de Jesus aqui na Terra. Então, para isso, o que nós temos que fazer? Basta, né, nós termos a disposição de recebê-lo em nosso coração. Recebendo a Jesus no nosso coração, nós vamos ser capazes, né, de receber, qualquer homem pode receber essa unção maravilhosa, ok? A partir da nossa conversão, quando recebemos o Espírito Santo, o que aconteceu? Hein? O Espírito, preste atenção, o Espírito passou a nos ensinar, segundo Lucas 12:12. Ele passou a nos orientar, Mateus 10:20, né? Comissionar, nós conhecemos bem, né? Que Jesus nos comissiona a irmos por todo mundo e pregar, Mateus 28:19-20, né? Também, quando recebemos na conversão o Espírito Santo, ele passou a fazer morada em nós para sempre. João 14:17, né? Passando a atuar em nós de uma forma significativa, de uma forma ampla, segundo as nossas necessidades individuais. Cada um tem as suas, né? Nós somos pessoas diferentes e aí Deus atua conforme a nossa vida, desenrola as nossas necessidades. Uns têm mais facilidade para pregar o evangelho, para servir nesse sentido, porque todos nós fomos comissionados a levar as boas novas de salvação, né, aos perdidos. Mas uns necessitam de mais sabedoria do que o outro. Enfim, o Espírito Santo vai sempre atuar de uma forma específica, né, em relação a cada um de nós. Tudo bem? O que Jesus mesmo ensinava a respeito do Espírito? Segundo nós vimos em Lucas 11:13, eu falei, o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhes pedirem. Eu já disse. Então, não deixem de pedir uma unção, né, especial, dobrada, redobrada do Espírito Santo, né? E isso tudo tem muito a ver com a nossa vontade de servi-lo. Nós temos que estar com esse objetivo, disposto, né, por amor a servir e a seguir o ID, né, de Jesus. Então, ele dará sim uma unção redobrada a todos nós, se nós pedirmos. Vejamos o que está escrito agora em Lucas 12:12, que eu cheguei a comentar, quando disse, né, que o Espírito passou a nos ensinar. Está escrito, porque o Espírito Santo lhes ensinará naquela mesma hora as coisas que devem dizer. As coisas que nós devemos dizer na hora que nós vamos levar as boas novas, né? Na hora que nós vamos, sei lá, pode ser o caso, né? Principalmente diante das autoridades, sejam elas eclesiásticas ou não, né? Que tentem nos embaraçar ali, nos acusar, né? Pela fé que dizemos, que professamos ter. Isso pode acontecer, até mesmo
pessoas, né, que tentam nos criticar, zombar de nós, né, ou até mesmo nos perseguir. Quantos países, né, que hoje temos um país laico, onde nós temos liberdade de professarmos a nossa fé, né? Por enquanto, devemos aproveitar as oportunidades, mas existem aí países, né, que é um país que é proibido, né? E há perseguição, a grande perseguição às pessoas, né, que propagam a fé deles, que propagam a Jesus. Então, o Espírito Santo, quando tudo essas situações que eu comentei, né, seja por querer nos intimidar da forma que for, zombaria, críticas, perseguições, o Espírito Santo nessa hora nos iluminará quanto ao que devemos fazer e dizer. Olha, isso está lá, como eu já até falei, mas eu vou ler para vocês, Mateus 10, 20. Eu vou ler para vocês, eu deixei separado aqui. Veja bem, diz assim, ó, afinal, não são vocês que estão falando, mas o Espírito do Pai de vocês é quem fala por meio de vocês. Não temam, então, nós não devemos temer, né? Nem duvidar, porque o tempo todo o Espírito Santo está conosco, nos guiando, né? Nos dando sabedoria, nos dando discernimento a respeito das coisas celestiais, das coisas, espirituais, né? As próprias palavras de Deus só são discernidas através do Espírito Santo, né? Um homem comum que não aceitou a Jesus acaba que não entende nada, né, da palavra de Deus. Bom, na noite do primeiro dia em que Cristo ressuscitou, Jesus não apareceu aos discípulos, ele aparece aos discípulos que estavam onde? Que se encontravam onde? Trancados, trancafiados mesmo em uma casa, com medo, né? Eles estavam ali escondidos, com medo dos judeus, dos fariseus, daqueles doutores da lei que queriam matá-lo, persegui-los. E Jesus se põe no meio deles, vocês também conhecem. E por 2 vezes Jesus fala para eles que a paz esteja com vocês, né? E os discípulos logo reconhecem, e ao reconhecê-lo, né? Como eles se ficaram? Eles se alegraram demais, né? Ao ver o Senhor Jesus ali. E em seguida, Jesus diz, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E ele faz isso. E em seguida, Jesus ainda também sopra sobre eles, né? Dizendo-lhes, recebam o Espírito Santo. João 20, versos do 19 ao 22, vocês vejam isso. Então, ele sempre estava pronto a enviar o Espírito Santo dele, né, o próprio Jesus, e a enviá-los ao campo, né, para pregação. O poder do Espírito Santo, o que produz na vida da pessoa? Os milagres, como eu já também comentei, de transformação, né? E essa pessoa passa a ser guiada pelo Espírito, segundo o que está em João 16, 13, né? Que diz, porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Então, o Espírito Santo nos guia, né? Nos diz o que dizer na hora certa. Não temam, né? Nós não devemos temer, porque nós nunca estamos sozinhos, não é verdade? Nunca, em ocasião nenhuma, em situação nenhuma, seja boa, agradável, seja também adversa, o Espírito Santo está conosco. E agora eu vou fazer uma pergunta a vocês. E nós, que temos essa unção maravilhosa do Espírito Santo em nós, né?
que fazemos parte da Igreja de Cristo, oh, glória a Deus, aqui na terra, a igreja dele, né? Ele é o cabeça, nós somos aqui os membros do corpo místico de Deus. Nós temos sido vasos úteis para o nosso Senhor. Temos, para que o Espírito Santo se utilize das nossas vidas para a continuação, para dar a continuidade, vamos dizer assim, na obra iniciada por ele, pelo próprio Cristo. Lá, a igreja primitiva, né? Temos feito isso. Estamos deixando o Espírito Santo nos encher, oh, glória a Deus. Estamos deixando que ele nos encha com seu poder, com a sua autoridade. Nós já temos autoridade, já nos foi conferida a autoridade por ele, mas temos deixado ele nos encher com seu poder mais e mais a cada dia. E pela nossa sede espiritual, nós temos que desejar. Espiritualmente falando, nós temos que desejar sermos enchidos pelo Espírito Santo, né? De querer servi-lo com amor, com propriedade, com excelência. Eu acho que essa é a palavra, né? Com excelência. Ah, se não temos, temos que pensar nisso, né? Estamos caminhando aí para o encerramento dessa videoaula que eu sei que vocês... que vai ser útil para todos nós, para mim principalmente, que possamos ser proclamadores das boas novas de salvação, né? Que só é possível aqueles que recebem a Jesus Cristo nos seus corações, né? No seu coração, pelo que há arrependimento de suas más obras, de seus pecados. A gente fica mesmo constrangido, né? E aí a gente se arrepende quando reconhece que Jesus morreu por todos, morreu por nós também. Entendemos isso pela fé, que somente através do sangue de Jesus é que somos perdoados e regenerados, não é verdade? Então, afinal, Jesus morreu para que tivéssemos vida nele, né? Para que tivéssemos vida eterna com ele. Avante, igreja, avante! Para isso, Jesus nos comissionou a irmos a toda parte, né? E pregarmos o seu evangelho. Não está isso em Mateus 28, 19 e 20, que eu falei há pouco? Sim, está! E foi exatamente por esse motivo que o Senhor pôs em nós o seu Espírito Santo, glória a Deus, que nos ajudará nessa privilegiada missão. Não esqueçam essa missão de levarmos as boas novas que os anjos queriam para si, queriam ter essa missão para eles, de anunciar, mas Deus falou, não, o Pai, né? Não, essa missão será dada aos meus discípulos. Veja que privilégio nós temos. E você tem aproveitado as oportunidades, orado a Deus, as pessoas que estão próximas a você, nossos parentes, né? É uma responsabilidade tanta, né? E esse Espírito de Jesus nos fortalecerá, nos dando, olha, já falei, mas nos dando o quê? Poder, coragem, que é a intrepidez, né? Ousadia, como queiram, autoridade, sabedoria, discernimento, né? E nos guiará sempre, sempre nos guiará em toda a verdade, para falarmos do seu amor, né? Para falarmos do seu amor, para falarmos que, afinal, um vivo e único caminho foi aberto através da morte de Jesus. E esse caminho é o único que nos conduzirá à vida. Esse caminho é Jesus, né? Nós sabemos. Para essa finalidade, o Espírito Santo de Deus nos foi dado. Para essa finalidade. O que estamos esperando? Então, vamos
meditar bastante no que foi dito aqui e vamos pedir a Deus que nos ajude em nossas fraquezas e em todos os momentos, lembrando que nunca, nunca estamos sozinhos. Que Deus possa abençoá-los e que vocês possam continuar nessa jornada de seguir a Jesus e de crescerem, se santificando a cada dia mais, tá? Que Deus os abençoe. Até a próxima videoaula.